Amados, quero convidá-los que abram as suas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 7. E nós leremos, amados, os versículos de 13 até o 25. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Oremos, amados. Obrigado, Santíssimo Deus, por essa palavra bendita do Senhor que foi lida nessa noite. Ó Deus, Tu sabes nossas limitações, tanto eu para expor a Tua palavra, quanto os amados que estão a nos ouvir, amigos. Mas pedimos nessa noite a Tua iluminação, Deus, Teu esclarecimento, Teu discernimento, a fim de que possamos entender a Tua palavra, Senhor, e aplicá-la aos dias de hoje, às nossas vidas. Nos ajude, Deus, a expor a Tua palavra tal como ela está aqui, que é para nós, como Igreja Batista Reformada, sempre um propósito, um desafio. Mas Tu sabes o nosso intento aqui, Deus, de expor as Tuas sagradas palavras. Nos dê discernimento, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, poder sentar. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um capítulo mais difícil, toda a carta de Romanos. E há quem diga, alguns estudiosos, talvez o texto mais difícil do Novo Testamento. Um grande desafio para nós nessa noite. Mas me permitam fazer uma breve revisão, a fim de que nós possamos entender a palavra de Deus que será exposta nessa noite. O nosso amado irmão diácono Wesley trouxe para nós uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, fazendo, naquela noite da mensagem, uma analogia do casamento. O propósito de Paulo não era falar sobre o casamento, mas de pegar a analogia do casamento a fim de torná-lo mais claro, um ensino mais claro
para os irmãos de Roma. Paulo então usa o princípio do casamento, que só deve ser desfeito com a morte. Ele usa essa analogia para nos ensinar a relação nossa com a lei. Eu não vou pregar normalmente sobre isso, só para os irmãos não perderem o fio da meada, porque o capítulo 7 fala sobre isso, para que possamos ter um entendimento mais claro do contexto imediato da palavra que irei trazer aos amados irmãos. Então, como o amado irmão falou para nós naquela noite, quem é esse marido? Descrito aí nos versículos 2 e 3. E esse marido é um marido então perfeito, e esse marido não morre. Quem é esse marido, irmãos? A lei. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque uma pessoa depois me procurou, quando ela trouxe essa palavra, o irmão Júlio repetiu isso no domingo passado, mas o irmão falou: pastor, eu não estou entendendo esse negócio de casamento, eu estou repetindo para que você não entenda e capte a mensagem e grave no seu coração. Então, amados, gravem bem, o marido aqui descrito por Paulo de modo analógico, uma analogia, ele é a lei. E quem é a mulher desse casamento? Quem é a mulher, amados? Nós somos a mulher. A Bíblia diz que nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então observe essa analogia, nós somos a mulher. E para esse casamento nosso com a lei ser rompido, só com a morte. Assim como um casamento de homem e uma mulher só pode ser desfeito com a morte. E quem é que morre nesse casamento? A lei? Não. Quem morre é a mulher, somos nós. O apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo 2 que nós, sem Cristo, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando nós encontramos com o Senhor Jesus, nós morremos para o pecado, morremos para nossas paixões, como diz lá Efésios 2, capítulo 2, nossos desejos carnais, a concupiscência da carne, dos pensamentos, nós morremos para isso, nós morremos com Cristo. Romanos capítulo 6 diz isso, que nós morremos com Cristo no batismo, morremos e ressuscitamos. O apóstolo Paulo fala na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 17, que quando há essa morte, e nós apresentamos isso no batismo, não é? Quando nós deitamos as águas, nós estamos morrendo, e quando ressuscitamos, saímos das águas, nós estamos ressuscitando para uma nova vida com Cristo. E quando aconteceu isso, irmãos, aconteceu isso no dia em que nós morremos, o dia que nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Naquele dia nós morremos, deitamos naquela água, como se fosse, imaginando uma areia, encontramos Jesus Cristo e Ele nos ressuscitou. E a partir daquele dia, um novo homem surgiu. A partir daquele dia, uma nova mulher surgiu. E como diz Paulo, uma novidade de vida. E nos casamos com o Senhor Jesus Cristo. Um casamento legal, não adúltero. Um casamento correto. Morremos e ressuscitamos. E desde então, a nossa relação agora, amados, é com o Senhor Jesus Cristo. O nosso amado irmão Júlio Machado, diácono, trouxe para nós uma palavra de Deus domingo passado, falando para nós que nós somos livres no Senhor Jesus Cristo e que a lei, que não morreu, ela está viva, lembrando disso. A lei então é o marido perfeito, o marido rígido, perfeito, ele está vivo, mas o irmão Júlio falou para nós, a sua palavra domingo passado, que essa lei revela o nosso pecado. E é verdade, irmãos. A lei, ela mostra, ela revela o nosso pecado. E no dia que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós então somos agora livres, como nosso irmão falou para nós. A nossa liberdade está em obedecermos o Senhor Jesus Cristo. Fomos então libertos da escravidão do pecado e nos tornamos agora escravos, servos e servas
do Senhor Jesus Cristo. Amados, agora entremos então na análise dos versículos 13 até o verso 25 desse capítulo 7. Porque esse texto que eu li agora para vocês é o texto mais difícil de toda a carta dos Romanos. Amados, não há um consenso entre os eruditos, os estudiosos, comentaristas da palavra de Deus em relação a esses versículos que eu acabei de ler para vocês, versículos 13 até o versículo 25. Porque alguns comentaristas dizem que aqui Paulo está falando da vida de um crente carnal, que sabe que tem que fazer o bem e não faz. Então, uma boa parte de comentaristas vão para essa linha de pensamento, enquanto que outra parte de comentaristas dizem que não, absolutamente não. O que Paulo está tratando aqui é da vida pregressa dele, da vida judaica na qual ele vivia. Então, há essa divisão. Então, irmãos, é difícil. Eu sou a favor do último pensamento, ou seja, de que Paulo aqui está tratando da sua vida pregressa, a sua vida sem Cristo, uma vida legalista, na qual ele perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, deixe-me falar um pouquinho sobre o crente carnal. Crente carnal não existe na Bíblia, irmãos. São duas coisas antagônicas. Crente carnal, ou você é crente ou você não pode. Não pode haver essa associação, essa dicotomia de crente carnal. Eu sou um crente carnal. Crente carnal talvez nunca se converteu, porque o crente em Cristo, ele não pode ser carnal. É uma incongruência, uma incoerência, uma inconsistência, um crente se chamasse de crente carnal. Porque, em primeiro lugar, não existe na Bíblia prova para crente carnal. O crente carnal, talvez, ele nunca se converteu ao Senhor Jesus. Está enganando a si próprio e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amados, então pensemos uma coisa. O que é um crente carnal? O crente carnal é aquela pessoa, vamos classificar aqui, que tem a vida dicótoma, dividida em duas partes. Ora está seguindo a Cristo, ora está seguindo o mundo. É como diz aquele pessoal, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não existe isso. Existe crente no Senhor Jesus Cristo. Pensemos uma coisa, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu pela metade? Não, ele morreu inteiramente por nós. E no dia em que você e eu nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nós nos rendemos inteiramente, totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Totalmente nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, de modo geral, os pastores reformados defendem a posição de que Paulo aqui trata da sua vida pregressa. E no capítulo 9 de Atos, ele encontra com o Senhor Jesus Cristo, e após esse encontro, a sua vida muda completamente. Ele passa então de ser perseguidor para ser perseguido por causa de Jesus Cristo. Amados, o apóstolo Paulo conhecia muito bem o decálogo, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais. Por isso aqui ele descreve que ele queria fazer o máximo para seguir a lei, mas ele não conseguia, ele não teve vitória, não teve mudança na sua vida. Não teve mudança nenhuma na vida de Paulo. Por quê, amados? Porque a lei não muda ninguém. A lei não transforma ninguém. Assim como a religiosidade também não muda ninguém. Embora aqui a palavra latina para religião venha do latim, religare, ligar o homem com Deus, na verdade essa designação, esse significado é apenas no nosso dicionário, mas na verdade, biblicamente falando, irmãos, nenhuma religião liga o homem com Deus. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Então, portanto, não é a nossa igreja batista reformada que vai ligar você a Deus. Nenhuma igreja aqui na face da terra ligou-me a Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, com certeza aqui eu defendo isso, é uma posição minha, de meus estudos, meditei bastante, estudei, vi comentários, li. E se é coerente com o que está dizendo aqui, a coerência é melhor. A melhor tradução é essa, a melhor interpretação é essa, amados, de que Paulo trata, sim, de uma vida pregressa, de uma vida sem Deus. Ele então dá um testemunho de uma vida pregressa, sem Deus. E eu já pergunto nessa noite, como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está o seu testemunho diante do Senhor? Porque, infelizmente, irmãos, alguns crentes são crentes bipolares, né? Que ora estão com o Senhor, ora não estão. Não pode haver isso na vida de um crente do Senhor Jesus Cristo. Voltando para o texto do capítulo 7. Se você estudar direitinho, ler direitinho, capítulo 7, de 1 até 12, o apóstolo Paulo usa os verbos sempre no passado. Sempre no passado, no pretérito passado, pretérito perfeito. Sempre usa o verbo no passado. Mas observe, amados, se você observou bem, senão eu vou pontuar para você nessa noite. A partir do verso 13 até o 25, o apóstolo Paulo muda o verbo no presente. Se não, observe. Ele usa aí o versículo 12, mim, está vendo aí? De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, e então o que é bom se tornou em morte para mim. Observe ainda aí, seguindo o versículo 13 agora, ele fala de novo, e ele produziu morte em mim. Observe no verso 14, sabemos que a lei é espiritual, de novo, terceira pessoa do presente, não sou, de novo, fui, de novo, faço, versículo 15, odeio, faço, versículo 17, no finalzinho, o pecado habita em mim, de novo, a terceira pessoa do presente, sei que nada de bom habita em mim, de novo, isto é, a minha carne, de novo, eu tenho, versículo 19, pois o que eu faço, não quero fazer, versículo 19, esse eu continuo, versículo 20, ora, se eu faço, e depois já não sou eu, enfim, irmãos, eu, mim, minha, pronome possessivo, meu, minha, demonstra claramente que Paulo então está falando da sua pessoa presente. E o verbo no presente, no grego, dá a ideia de continuidade. Uma ideia de continuidade. Então, Paulo está retratando aqui que a sua vida pregressa, continuada no passado, embora esteja no presente aqui, foi uma vida realmente sem Deus, fixada na lei. Amados, eu queria, com base nesse texto, dividir ele em 6 confissões de Paulo da sua vida pregressa. Na verdade, 5 confissões da vida pregressa é apenas uma confissão da sua vida nova em Jesus Cristo. Então veja no versículo 13, ele fala que a lei é santa. Então a primeira confissão que ele está dizendo é que a lei é santa e ela revela o meu pecado. A lei é boa, ela aponta, ela revela os meus pecados. Amados, a lei é como se fosse uma lanterna. Imagina que fosse uma lanterna aqui e está tudo escuro, então a lei está aqui, quando eu direciono para o escuro, vai revelar o que está lá escondido no escuro. Então eu diria que a lei, então, é essa lanterna que aponta e revela e mostra os nossos pecados, revela, ilumina aquilo que está obscuro, aquilo que está escondido. A lei então revela, amados, que nós somos pecadores, que nós somos incapazes de nos restaurar, de mudar nós mesmos. Pense comigo uma coisa,
Todo ser humano, ele tem consciência de que ele faz as coisas erradas. E essa consciência de saber o que é certo e o que é errado, todo ser humano tem. E a Bíblia nos revela que isso constitui a imagem de Deus no homem. Todo homem e toda mulher sabem quando estão fazendo as coisas erradas. Sabem quando estão fazendo a coisa certa. Por exemplo, vamos imaginar, a pessoa rouba e corre. Por que ele correu? Se fosse certo, ele não correria. Roubar é pecado, porque se não fosse pecado, não seria preso, não é policiais daqui da igreja. Não seria preso. Então a lei revela, é pecado roubar. Por isso corre. Veja só o seguinte, irmãos. Quando alguém quer fazer uma coisa errada, ele faz geralmente quando? Às escondidas, né? Geralmente, em geral, o ladrão rouba mais à noite. Por quê? Às escondidas. Escondido. Quando o rapaz, uma moça quer fazer a coisa errada, vai para o claro. É isso, vai para o claro, é isso? Faz a coisa errada, o rapaz e a moça vão para onde? Para o escuro. Vai se esconder. Porque está errado. Então, quer crentes ou não crentes, nós sabemos o que é errado e o que é certo. E quem faz isso? A imagem de Deus em cada um dos seres humanos. E a lei aponta, a lei é boa. Mas a lei é boa, sim, é boa. Mas eu pergunto a vocês nessa noite que estão me ouvindo pelo YouTube, os irmãos que estão presentes, amigos. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, só houve uma pessoa que cumpriu toda a lei perfeitamente. Quem foi essa pessoa, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único que cumpriu a lei completamente. Então vejam, o apóstolo Paulo está dizendo que ele não conseguiu cumprir essa lei. Ela é boa, ela aponta o meu pecado, mas ela não restaura. Ela não muda a minha vida, apenas aponta o erro. Então nós precisamos ser mudados. Tem que mudar esse erro. E o que eu faço para mudar esse erro? O que eu faço? Nós sabemos que as leis, elas estão ali para serem cumpridas. Você que tem carro, tem moto, se você passar aqui no Eustáquio Gomes com mais de 60, o que vai acontecer com você? Uma multa, porque você infringiu a lei. Está lá a placa, 60 quilômetros. Passou com 70, multa. Então a lei mostra que você está errado. E você não quer levar a multa, você vai ter que cumprir a lei. Não, eu não quero levar a multa porque vai pesar no meu bolso aí, não quero. Então você quer cumprir a lei, se esforce. A lei então revela os nossos pecados. A segunda confissão de Paulo para nós nessa noite está no versículo 14. Veja o versículo 14. Ele fala assim, amados, versículo 14, na sua segunda confissão. Sabemos que a lei, ela é espiritual. Então a lei, ela é boa, em primeiro lugar, primeira confissão. Em segundo lugar, ela é espiritual. E eu, escravo do pecado. Versículo 14. O apóstolo Paulo usa aí ele se refere ao judaísmo. Não é? Eu sou judeu e eu não sou espiritual. Eu não sou espiritual, embora eu tente cumprir a lei, mas a lei não nos espiritualiza. Ela aponta apenas o nosso erro, o nosso pecado. Então vejamos aí o versículo 14. Sabemos que a lei espiritual, eu, contudo, não sou. Eu não sou espiritual, irmãos. Paulo está mostrando para nós aqui que antes ele não era espiritual. Eu pergunto a vocês, como é que pode ser um crente dizer que não é espiritual? Algum dia que isso aqui é um crente, como é que pode dizer um crente que não é espiritual? É carnal então? Já falei agora para vocês que crente não pode ser carnal também. Não há base na Bíblia para isso. Por isso, irmãos, eu creio piamente que Paulo está falando da vida pregressa. Eu não sou espiritual. E aqui ele mostra uma grande oposição. Duas coisas antagônicas, incompatíveis. O espiritual e o carnal. Eu não sou espiritual. A lei é espiritual, eu não sou.
Por mais que eu me esforce, mas eu não sou espiritual. Ele usou uma linguagem da escravatura. Veja, continuo lendo aí. Não sou espiritual, pois fui vendido como escravo do pecado. Ele usa aqui a terminologia, uma metáfora, né, para nós. Mas naquele tempo, essa metáfora aqui, usada pelos irmãos de Roma, cabia muito bem, porque existia a escravatura naquela época. Mas nós não, já passamos, e para nós não tem muito sentido, né? Escravo? Eu não sou escravo, eu sou livre. Mas, meus amados, vejam só, o apóstolo Paulo usa dessa metáfora para dizer o seguinte para nós nessa noite: que as pessoas que estão presas a uma religião, elas são escravas do pecado, elas estão iludidas. Elas estão achando que ele tem esperança, mas não tem, porque o escravo, ele faz apenas a vontade do seu senhor. Apenas a vontade do seu senhor, que é o patrão. E a palavra aqui, para senhor, é a palavra kyrios no grego, significa aquele que é dono, aquele que domina, aquele que controla a vida. Se não, amados, pensemos o seguinte: quantas pessoas religiosas fazem coisas erradas? É, não é verdade? Eu vou ser mais sincero com vocês, até mesmo crentes fazem coisas erradas. Aí é a grande pergunta para nós nessa noite: você realmente é um servo de Deus, uma serva de Deus, ou você é um religioso? Eu trabalhei numa empresa em João Pessoa, na área contábil, no tempo que eu estava sem pastorear, e eu conheci o contador da empresa, uma empresa de camarões, na João Pessoa, e vejam só o que ele disse. Olha só, esse contador, ele tinha um programa com uma moça, eu não vou dizer a igreja, por questão de ética. Ele ia, quando terminava o culto, ele encostava o carro, a moça entrava, ele ia para o programa com a moça, todo domingo. A moça ia para a igreja, ele encostava o carro lá, todo domingo ele tinha um caso com essa moça, casado. Eu fico a pensar, irmãos, como é que pode a pessoa estar na igreja cultuando a Deus e quando sai vai para a prostituição, para o adultério? É religiosidade. Então, o que eu posso dizer para nós aqui nessa noite, está dizendo o seguinte, irmãos: a pessoa que é escrava, ela não tem domínio, é muito forte o pecado sobre a sua vida, ela luta, mas não consegue, porque esse senhor, ele é muito rígido, esse senhor da lei, do pecado, na verdade do pecado, ele controla toda a vida da pessoa. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, em Salmo 51, versículo 7, Davi diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nós já nascemos debaixo da lei e morremos debaixo da lei. Então, do nosso nascituro até a nossa morte, todos os seres humanos não escapam da lei. Não escapam da lei, a não ser quando morrem. Morreu, acabou o jugo da lei. Mas observe, amados, que o texto nos fala que eu já nasci na iniquidade. Então, para nós somos pais aqui, os pais que sabem disso, não é? Como é que uma criança na tenra idade consegue ser manhosa? Quem ensinou para aquela criança isso? E infelizmente, irmãos, eu quero dizer a vocês com um certo pesar, nós estamos vivendo a ditadura das crianças. Muitos pais estão vivendo uma ditadura dos seus filhos, porque são os filhos que estão dominando os pais, por incrível que pareça. Tem alguns filhos que batem nos seus pais. Isso, sinceramente, é inadmissível. Filho batendo no pai. Vai para o shopping, a criança chora, e se não der, joga no chão e fica fazendo esperneando. Ah! E tem que dar. Eu pergunto a vocês que são pais: quem foi que ensinou essa criança a fazer isso?
Foi você, pai, que ensinou? Foi você, mãe? Não. Porque ela nasce no pecado. E é uma palavra que o pessoal usa muito aí. A criança é inocente. A criança não é inocente, irmãos. A criança é pecadora. Então use mais esse termo. Ah, é um inocente. Ele não é inocente. Ele é um pecadorzinho. Uma pecadorazinha. E que vai para o inferninho também. E precisa do Senhor Jesus Cristo. Precisa do Senhor Jesus Cristo. Então, pais, no nome de Jesus, sejam pais mesmo. Põe ordem na sua casa. Não submeta aos seus filhos. Está sendo uma inversão de valores, infelizmente. A terceira confissão, ele diz que a lei é boa, mas não livra ele da depravação total. Versículos 15 até o verso 20. Ele diz assim, olha, eu não faço o que prefiro. Então, Paulo está dizendo que ele tem o conhecimento da lei de Deus, e que ele prefere seguir a lei, mas ele não consegue. Ele se esforça, mas ele não consegue. É como um viciado em droga, ele quer se livrar da droga, ele não consegue, ele luta. Mas ele não consegue. E os judeus sabiam muito bem disso, porque, eu pergunto a vocês, irmão, qual foi o judeu que cumpriu os 10 mandamentos? Do Antigo Testamento até perto do Senhor Jesus. Nenhum judeu. Porque a Bíblia diz, se você farrapar no mandamento, caiu todos. Tem que ser os 10 realmente completos. Mas os fariseus, os judeus, eles diziam assim, eu estou cumprindo os 10 mandamentos, por hipocrisia. Eles condenavam o adultério, mas na surdina praticavam adultério. Condenavam a idolatria, mas praticavam a idolatria. Condenavam o assassinato, mas se você estudar o Novo Testamento, como eu estava estudando certa vez, eu fiquei abismado, porque os fariseus, fariseus especialmente, eles queriam matar Jesus Cristo, queriam matá-lo. E que incoerência, como é que os caras sabem que de mandamento não matarás, como é que esses caras querem matar o Senhor Jesus Cristo? O que é isso, meus irmãos? Farisaísmo, hipocrisia. Mostrar você uma coisa, mas na verdade agiam de forma completamente diferente. Não conseguiam parar de adulterar, eles não conseguiam parar de mentir, não conseguiam parar de roubar, e assim diversos pecados. Eles não conseguiam, embora conhecesse a lei. Mas Jesus Cristo, ele foi mais preciso em relação aos mandamentos. Se não, vejamos, meus irmãos, eu quero que vocês abram, por favor, em 1 de João, capítulo 3. A Bíblia diz assim lá, em Êxodo capítulo 20, não matarás, não é isso? Então veja que a questão externa aqui, é um cumprimento externo, mas Cristo vai muito além disso. 1 João capítulo 3, versículos 12 a 15, diz assim, olha, não sejamos como Caim, veja que ele está se aportando lá no Gênesis, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mais, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, agora ele fala para os irmãos, meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Agora observe verso 15. Quem odeia seu irmão é assassino. Então observe que Cristo, a palavra de Deus no Novo Testamento, ela é mais precisa. Ela diz que não é só o ato externo de matar alguém com faca, com revólver, o que quer que seja. Um pau como matou Caim, seu irmão Abel. Mas se você odiar no seu coração, você já é um assassino. Já pecou. O mandamento não matarás. Em Mateus capítulo 19, Jesus disse que o adultério não é só o ato externo em si. Aí ele falou, se você olhar com intenção impura para uma mulher, no coração já adulterou. Então, infligiu de novo
no mandamento: não adulterarás. Enquanto o decálogo era predominante externo, Cristo agora revela que Ele está na nossa mente, Ele pode estar no nosso coração, não necessariamente no nosso exterior. Amados, a nossa confissão de fé de 1689, no capítulo 6, ela fala da queda do homem. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus dá o renovo para o homem que viria então o descendente da mulher. Mas Gênesis 3, a queda do homem, e a partir daquele momento, nós como reformados acreditamos que o homem é totalmente depravado, totalmente perdido, depravação total, que é um dos 5 pontos que nós aqui aceitamos, o ponto calvinista, a depravação total do homem. O homem está perdido, ele pode se esforçar a fazer tudo, ele jamais conseguirá se redimir por si só. É o que Paulo está tentando fazer seguindo a lei, é o que muitos fazem seguindo religião. Estão enganados, não conseguirão, porque a lei não consegue nos libertar dos nossos pecados. Ela não consegue. Versículos 16 até o 20, o apóstolo Paulo descreve para nós a luta de um judeu na tentativa de obter a sua salvação. Vamos ler esse texto. Por que eu quero ler esse texto para vocês? Porque alguns crentes, já vi alguns crentes lendo esse versículo aqui. Está vendo aí, olha, Paulo, está vendo, olha, vamos ler aí. Se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que está em mim. Versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Está vendo aí Paulo? Se Paulo não conseguiu, eu também não vou conseguir. Irmãos, olha o contexto da palavra. O cara era judeu, ele queria cumprir a lei, achando que a lei ia libertar ele, mas ele não conseguia. Continue lendo comigo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amados, uma luta desesperada de Paulo, de muitos judeus, querendo se restaurar, querendo por conta própria, boas obras, se esforçarem o máximo para conseguirem ser salvos, mas toda essa luta foi em vão. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos libertar, nos limpar dos nossos pecados. Portanto, esse texto aqui jamais pode falar de um crente, irmãos. Veja no contexto aqui, não cabe dizer que há a vida de um crente, porque não fala aqui de lutas, de jeito nenhum. O texto aqui fala de uma vida pregressa do apóstolo Paulo. O pecado, então, contaminou toda a raça humana, até a natureza. Na queda, depravação total do homem, da natureza, o pecado contaminou tudo. Jamais nenhum ser humano pode obter a salvação. O seu livre-arbítrio foi também corrompido. Porque a tendência, depois que nós caímos no pecado, é sempre optarmos por mal, irmãos. Sempre nós caímos por mal. A tendência do ser humano, até nós que somos servos de Deus, redimidos do Senhor Jesus Cristo, não estamos isentos disso. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é o pecado em primeiro lugar. Nós declinamos para o pecado. Sempre declinamos para o pecado. Sempre nós caímos para o pecado. Se não, pais que estão me ouvindo nessa noite, vocês criaram seus filhos, estão criando seus filhos, e eu pergunto a vocês, quantas vezes nós pais dizemos, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, a gente ensina o correto. A criança vai para a escola e aprende um palavrão. Espera aí, eu nunca ensinei palavrão para essa criança. Onde foi que ela aprendeu isso? Não é? O que é errado, a criança aprende rápido. Mas aquilo que é correto, ela tem dificuldade de aprender. Por quê? Pecado. Depravação total. Então o seu livre-arbítrio foi corrompido. Nossos pais, antes da queda, eles tinham a opção sempre de caírem para o bem, tenderem para o bem, para a obediência. Mas depois que caíram, e consequentemente toda a raça humana foi contaminada com o pecado,
nós perdemos essa queda para o bem. Eu não consigo fazer o bem. Ele não tem forças para fazer o bem. Ele se esforça, mas não consegue. Ele fala no versículo 17: o pecado habita em mim. Ora, se for aqui um crente dizer que o pecado habita nele, esse crente está mal. Como é que um crente pode dizer o pecado habita em mim? Não existe esse tipo de coisa, meus irmãos. Verso 17: o pecado habita em mim, essa é a razão de não poder fazer o bem. Versículo 20: isso Paulo admite que o mal habita nele. Portanto, meus amados irmãos, a vida cristã nunca pode ser uma vida cristã de gangorra. Ora está com Deus, ora está embaixo, ora está com Deus, está embaixo. Não pode isso. Vida cristã de gangorra. O crente em Cristo não tem essa vida cristã de altos e baixos. Logicamente, eu não quero dizer que nós agora vamos ter uma vida cristã perfeita. Aí também eu estaria sendo exagerado para vocês. Mas que nós, como servos de Deus e servos do Senhor, nos esforçamos sempre para seguir a palavra de Deus. Aqui e acolá nós escorregamos, pecamos, mas voltamos e nos arrependemos, e aí Deus nos perdoa, e aí a gente consegue continuar seguindo ao Senhor Jesus Cristo. A quarta confissão: a lei do pecado aprisiona todos os homens não regenerados. Como eu falei agora há pouco para todos vocês, amados e ouvintes, que todo homem tem a imagem de Deus, ele tem então a consciência do que é certo e do que é errado. Ele sabe o decálogo. Mas olha, diz aqui versículo 21, o mal reside em mim, e o mal residindo em nós, como residia em Paulo, isso nos impede de obedecer ao Senhor. Versículo 22, ele fala, no íntimo, ele revela o seu eu, no íntimo, realmente, lá no meu íntimo, eu tendo sempre para o mal. Como é que um crente vai dizer isso, que sempre tende, o mal reside nele, ele sempre vai seguir o mal? Não existe isso. Eu diria, irmãos, que Deus realmente cravou na nossa mente, na nossa consciência, o que é certo e o que é errado. Amados, em quinto lugar, a quinta confissão de Paulo: reconhecimento de pecado, arrependimento. Olha o versículo 24. Miserável homem que eu sou. Essa última confissão aqui de Paulo, essa confissão de Paulo, melhor dizendo, é a confissão de arrependimento. Amados, por favor, fiquem atentos a uma coisa. Quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, uma mudança abrupta é feita na nossa vida. Há uma mudança tremenda que acontece conosco. E o apóstolo Paulo, quando encontra com o Senhor Jesus, quando encontrou naquele caminho lá de Damasco, ele caiu e disse, Senhor, Senhor, né? E o Senhor disse, Paulo, por que tu me persegues? Amados, quando nós nos deparamos com Deus que é santo, a gente pode agir como Isaías agiu lá em Isaías capítulo 6, ai de mim, eu estou perdido, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nos deparamos com a presença do Senhor, meus queridos e amados irmãos, a gente pode também agir como Pedro, afasta-se de mim, Senhor Jesus, porque eu sou um pecador. Amado, quando nos deparamos com a presença do Senhor, a sua santidade, a gente pode cair como João caiu na ilha de Patmos, ele caiu. Não há como, irmãos, permanecermos os mesmos pecadores miseráveis, como Paulo aqui descreve, depois que temos um encontro profundo com o Senhor Jesus. Não há como permanecermos o mesmo. Não há como permanecer no pecado, não há como permanecer ainda escravo no pecado, atolado no pecado, depois que tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, a partir daquele dia, nós queremos mais estar perto dEle. Queremos estar cada dia mais perto e mais perto do Senhor. Amados, quanto mais perto estamos do Senhor Jesus, mais santo nós seremos. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, da sua palavra, mais santos nós seremos. Eu queria que vocês lessem comigo
O Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 a 21. Geralmente, todos nós sabemos, João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo da maneira que deu, o seu Filho unigênito, né? Mas a gente esquece esse versículo aqui no final, que é muito importante. Versículo 19 a 21. Acompanha a leitura da palavra. João, Evangelho 3, 19 a 21, diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Os homens maus se aproximam do mal, das trevas, porque as suas obras são más. Veja o versículo 20: quem pratica o mal odeia a luz. Mas quem é a luz? No contexto de João, o Evangelho diz que Cristo, Ele é a luz, que a gente falou, eu sou a luz do mundo. Então, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele cai no pecado. Quanto mais o servo de Deus se aproxima do Senhor, mais santo eles serão. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Ele não quer saber da luz, não quer saber de Deus, temendo que as suas obras sejam manifestas. Porque Cristo é a luz, aquela lanterna, vai dizer, você está vendo o seu pecado aqui? Eles têm medo, eles não querem. Mas observe o versículo 21, amados. Mas quem pratica a verdade, vem para Jesus, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem tem Jesus Cristo, quer estar mais perto dele. Quem tem Jesus Cristo tem vida transformada e sabe que sem Ele nada nós seremos. Ele é tudo para nós, o nosso respirar, o nosso andar. Então há aquela tendência do servo do Senhor natural de buscarem mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Dedicarem mais e mais ao Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus nos restaurou. Nós somos novas criaturas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Martin Lloyd Jones disse, quando leu esse versículo 24 aqui, miserável homem que sou, ele disse que aqui esse homem, Paulo, aqui no caso, no contexto, ele está descrevendo que esse homem está preparado para se render a Deus, porque reconheceu que ele é miserável. Então nessa noite não pense que você é bom, que você é um bom filho, é uma boa mãe, é um bom pai, e que você então é bom. Você é um miserável. Como diz Martin Lloyd Jones, esse homem aqui está pronto para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Talvez nessa noite você está me ouvindo aí e possa dizer, como Paulo está dizendo aqui, eu sou miserável, como realmente nós somos miseráveis. Todos nós merecemos o inferno. Todos nós, sem exceção. Mas só a salvação em Cristo, quando há arrependimento, quando nós nos humilhamos, quando nós nos rendemos a Cristo. Eu gosto muito dessa palavra de render-se, porque me lembra um exército que é vencido por um outro exército, ele se rende àquele exército que o dominou. E quando se rende àquele que o domina, toma as armas, ele se rende, eu estou aqui, não posso fazer nada, pode me levar, pode me matar, eu estou rendido. Irmãos, é esse sentido, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. É como nós somos assim, eu lutei tanto, mas agora, Senhor Deus, eu estou reconhecendo que essa luta eu perdi. Eu lutei tanto para seguir a lei, seguir a religiosidade, mas agora eu estou me rendendo, Senhor Deus, eu perdi essa luta, está aqui eu estou rendido diante do Senhor. Sou um miserável diante do Senhor. Não há salvação sem arrependimento, sem humilhação. Amados, finalmente, versículo 25, eu acredito que aqui Paulo, ele dá graça pela nova vida no Senhor Jesus Cristo, porque nós, como servos de Deus, não podemos viver testemunhando, confessando os pecados de outrora, sem falar na vida nova que temos hoje no Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja, quando faz os batismos, nós temos o hábito de haver uma confissão pública de cada batizando. E nessa confissão pública de cada batizando, nós dividimos em 3 pontos, geralmente, o testemunho, não é?
O crente vai falar da sua vida pregressa, como ele era antes do Senhor Jesus Cristo. Ele vai contar como ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, ele vai dizer como ele está agora com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que falam tanto da vida pregressa, porque eu bebia, eu fumava, eu adulterava, e papá. Sim, e agora? E agora, meu irmão? Está fazendo o quê? Fazendo o que agora? Ah, porque antes eu era um crente forte, eu lia a Bíblia, mas e agora, rapaz? Como é que está a sua vida? Ah, porque eu ia para a igreja, eu era firme, e eu pergunto, e agora? O que houve com você? O que aconteceu? O que houve na sua vida? E o apóstolo Paulo diz assim, amado, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a minha mente, com o meu coração, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aqui sim, irmãos, aqui há um conflito. Porque depois que você e eu entregamos, nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, e agora Ele passa o Espírito Santo a morar em nós, começa então aí o conflito de uma nova vida em Cristo. Eu quero ler com os irmãos Gálatas 5. Agora aqui cabe sim Gálatas 5. Porque nós somos gratos a Deus, porque se há essa briga da carne contra o espírito contra a carne, é porque é sinal de que você é uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. É sinal de que você está nesse mundo que jaz no maligno, e vivendo para Deus, e ver para Deus no mundo maligno, não é fácil, é luta. É uma batalha espiritual de todo homem e mulher de Deus, e essa batalha vai perdurar até a volta de Jesus, meus irmãos. Porque a vida cristã não é fácil, é luta para agora servir a Deus. Outrora você e eu vivíamos nas trevas do pecado, escravos do pecado, e agora nós mudamos de Senhor. O nosso Kyrios, nosso Senhor agora é Deus. Como nosso Senhor nós temos liberdade. Mas não esqueçamos, amados, como o irmão Júlio já falou na mensagem passada, a nossa liberdade está em obedecer a palavra de Deus. Porque quando você e eu obedecemos a palavra de Deus, nós somos livres. Quando desobedecemos, nós somos escravos, porque o pecado escraviza. A obediência nos liberta. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, amados, aí, versículo 19. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha, não estão debaixo da lei, como Paulo estava outrora. Não estamos debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aqui diz, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia de coisas. Veja, ele fala até coisas semelhantes. Tem mais coisas aí que revelam a obra da carne. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vida pregressa, vida sem Deus, seguindo lei, seguindo religião, e não o Senhor, não herdará o reino de Deus. Mas observe que há uma conjunção adversativa a mais aí no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o que então? É um fruto só, meus irmãos. Esse fruto ele tem diversos desdobramentos: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Como é que alguns autores querem dizer que a luta de Paulo, eu quero fazer o bem e não consigo? Irmãos, aqueles que nasceram no Senhor Jesus, vivem uma vida nova com o Senhor Jesus. Olha o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não seremos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, aqueles que nasceram no Senhor Jesus, têm uma vida nova e vivem no Espírito Santo. Não mais na carne, não mais na lei, não mais na religiosidade, mas vivem no
Espírito Santo. Eu queria concluir, nessa conclusão eu queria que você pudesse baixar sua cabeça. Eu quero orar por você, aqui da igreja, por você que nos assiste aí pelo YouTube, por sua vida. Eu quero dizer a você, se você está debaixo de uma lei, de uma religiosidade, se esforçando com boas obras, eu quero dizer a você que isso aí levará você para um lugar distante de Deus. Nessa noite você precisa reconhecer que você é um miserável, que você é uma miserável, e como somos miseráveis, nós precisamos da misericórdia de Deus, e só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Então, você que está aqui nessa noite, que não tem o Senhor Jesus, se renda a Ele, se entrega a Ele, diga assim: Senhor, eu me rendo porque já lutei tanto com boas obras, fazendo coisa, e eu sei que isso tudo é errado, é uma ilusão, é uma mentira diabólica. Só há um caminho para os céus, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Obrigado, Santo Deus, pela Tua palavra, que foi nessa noite entregue, Senhor. Obrigado, cremos que ela não voltará vazia, fará o que apraz. Te damos graça pela nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Te damos graça, Senhor Deus, porque nós, como Paulo, fomos escravos do pecado. Nós seguimos o desejo da carne, dos pensamentos e nossas vontades. Mas um dia nós nos rendemos ao Senhor Jesus. E naquele dia nós fomos renovados, regenerados. Nascemos de novo, nascemos do alto. E a partir de então, o Senhor mandou o Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós. Ele nos dá forças para vencer Deus, a carne. Como Paulo diz ali no final do versículo 25, a carne, a lei de Deus. Nós temos a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a nossa lei, Senhor. E nós somos cativos a ela. Nós seguimos a ela, porque ela é o nosso norte. Ela é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Estamos gratos no nome de Jesus. Amém.